Solar Group apresenta. Um dia, isso foi um sonho. Um sonho sobre o céu, sobre voos livres, sobre viagens à volta do mundo. E nós a tornámos realidade. Mas o que foi preciso para isso? Os nossos sonhos tornaram-se os nossos objetivos. As nossas concepções tornaram-se os nossos planos. As nossas ideias estão a transformar-se num roteiro e numa tecnologia de produção. O nosso cronograma está preenchido para os próximos anos. Desenvolvimento e construção. Componentes e materiais. Fabricação de modelos e realização de testes. Do sonho caminhamos e assim para o resultado. Percorre este caminho connosco. Solar Group apresenta o projeto de dirigíveis de nova geração. Escolhemos a melhor forma de prever o futuro, criá-lo juntos consigo. Amigos, olá a todos. Faz tempo que não nos vemos. Estamos novamente no escritório da Aeronova, no projeto Dirigíveis de Nova Geração. Não nos víamos há quase um mês. Fyodor Konstantinov e eu, Gennady Babanin, vamos falar sobre as últimas novidades. Para começar, lembrar o que aconteceu há um mês, onde paramos. Sim, seria realmente muito bom. Escrevam nos comentários o que querem ouvir, mandem suas perguntas. Hoje vamos tentar fazer tudo rapidamente em um formato cruzado, porque realmente temos muito trabalho e o mês passou voando, então nos deem também um retorno. Como está o áudio, como está o vídeo, e vamos começar. Não se esqueçam de compartilhar os vídeos com amigos, conhecidos, parceiros, para termos mais espectadores. Reuniu-se e assistiu online. Vamos lá, o top 5 das perguntas mais polêmicas, agora mesmo ao vivo. Quem vai escrever sobre o que realmente queríamos conversar mesmo? Lembrar exatamente o que aconteceu no último mês. Aconteceu muita coisa, né? A Nova 01 caiu. Posso contar sobre isso, caso não tenha contado da última vez. Provavelmente não contei. Em primeiro lugar, parabéns para nós, tivemos o nosso primeiro acidente com um dirigível. Como qualquer equipamento, o dirigível também é uma máquina. Às vezes quebra, às vezes sofre um acidente. Aqui está um exemplo que não é dos melhores. Não é para seguir esse caminho de forma alguma, mas a Boeing está passando por uma fase realmente muito ruim. Eles estão tendo sérios problemas com os aviões em que as pessoas voam, infelizmente. Lá sempre tem alguma coisa falhando, eles caem em algum lugar e assim por diante. Já a empresa europeia, fabricante de aviões, está aproveitando isso e conquistando o mercado de forma excelente. E sobre nós, aconteceu que havia um grupo de investidores, eles olhavam animados, filmavam tudo, mas nós não podíamos voar. Naquele momento o vento estava a 12 metros por segundo. Nos disseram, não é permitido voar. E a gente, como assim? Um grupo inteiro veio. Enfim, decolamos, voamos, deu tudo certo. A pedido dos que estavam torcendo, voamos mais perto do hangar, quebramos todas as regras possíveis. Não era permitido se aproximar. Perto do hangar, lembra por quê? Formam-se correntes de ar bastante peculiares e únicas. Exatamente. Ele foi puxado para o chão, bateu. Enfim, perdemos o dirigível e só o encontramos a 10 quilômetros do local. Aliás, muitos comentaram naquele momento. Vejam, o dirigível caiu, quebrou, mesmo assim, decolou e foi embora. Sim, ele teve o balonete inferior rasgado, mas o volume de gás permaneceu intacto. Uma viga se soltou, era nela que estava o excesso de peso, ele voava sobrecarregado, ficou mais leve que o ar, subiu, estabilizou-se a 300 metros de altura, voou 10 quilômetros e caiu. Nós o procuramos por muito tempo. Não fomos só nós que o encontramos. Tivemos conversas interessantes com representantes locais das autoridades. Quando souberam que éramos nós que estávamos voando e testando tudo isso, ficaram felizes que tudo isso estivesse sendo revivido na Rússia e nos ajudaram. No dia seguinte recuperamos o dirigível, porque não era possível levá-lo imediatamente. Ele ficou deitado no pântano, basicamente. E depois disso nós praticamente não demos mais atenção a ele, porque foi justamente nesse momento que começaram a surgir notícias sobre o aerolito. O que tínhamos naquela época era o primeiro enchimento do invólucro. Vocês viram as postagens? Nós o enchíamos do lado de fora.
E, em teoria, a partir do momento em que enchêssemos o aerolito, deveríamos montá-lo em 1 mês, ou até antes, montar e levantar voo. Essa foi, de fato, uma notícia bastante recente. O fato de que representantes de uma certa e importante república vieram até lá. Enfim, ele deveria voar. Mas nem tudo correu assim tão bem com o invólucro. Só conseguimos resolver todos esses problemas na última segunda-feira passada. Voltando ao Nova 01, nós, naturalmente, o recuperamos. Tudo correu muito bem com ele. Nenhum dos mecanismos essenciais, computadores avançados, baterias de alta capacidade, motores potentes, controladores eletrônicos, microcontroladores ópticos precisos, todas as antenas de comunicação, roteadores e afins, ventiladores do sistema VGS, válvulas de controle, receptores de pressão, sensores de pressão, 90% do dirigível permaneceu intacto. Naturalmente, a estrutura da gôndola foi danificada, mas são tubos de alumínio rebitados, coisa de 5 minutos para consertar, e o invólucro externo foi rasgado. Nós mesmos rasgamos o invólucro. O volume de gás estava se afastando de nós, e não instalamos o dispositivo de ruptura nele. Existe um dispositivo especial. Mesmo que tudo tenha parado, não haja comunicação, nada funcione, por um canal de rádio separado, aperta-se um botão, uma membrana na estrutura principal é queimada, a uma certa altitude, a quantidade necessária de gás é liberada e ele pousa. Parte do invólucro de gás permanece. Enfim, esse dispositivo não estava disponível naquela ocasião. Nós demos um pequeno jeitinho, começamos a girar as hélices, a girar a barra giratória. Cortamos o invólucro com as hélices, porque ele estava assim, já tinha perdido pressão, não havia baloneta. No fim das contas, nós realmente danificamos bastante o invólucro. E então, na expedição de resgate do dirigível estavam Gennady, eu, Shamil, David, Cristina. Enfim, quando finalmente chegamos até ele, não consultamos muito, por assim dizer, em tempo real, os nossos colegas da construção de dirigíveis e, em particular, o estimado Vladimir Egorushkov, que já refez e digeriu uma infinidade desses invólucros, ou seja, os revestimentos externos, com sua vasta experiência. Tudo o que foi feito ali desde ontem até 30 anos atrás é obra dele, na China, na França, na Rússia e em Israel. Enfim, deveríamos ter consultado ele. Olhávamos para esse invólucro e pensávamos, bom, provavelmente ele já era mesmo. Pensamos em deixar, mas algo nos disse que era melhor levar. Sim, cortamos sem piedade os bolsos onde eram inseridos os feixes de reforço do nariz e da cauda. Cortamos direto com a faca para não ter que desmontar tudo e não carregar. Não dava para passar de carro, era preciso andar vários quilômetros a pé por aqueles pântanos. Enfim, fizemos algumas travessuras na carcaça, mas no final das contas, conseguimos tirá-la de lá. No dia seguinte, Vladimir veio, depois que ela já estava lá, olhou para ela e disse: bem, agora vou preparar tudo, e na próxima semana, na quarta-feira nós viremos e na quinta ela estará pronta. Fiquei surpreso, para ser sincero, ainda estou surpreso. Na verdade, hoje vou postar um vídeo no chat, no Telegram. Assistam ao vídeo relato dele, por assim dizer. Vou mandar fotos, vou mandar vídeos curtos de como foi, como a gente tirou, e o vídeo dele, mostrando que aqui começamos, aqui terminamos. Enfim, eles consertaram a carcaça muito rápido. Ela já não está tão bonita quanto era. Tem lugares. Enfim, agora ela está com cicatrizes. Tudo isso pode ser consertado, mas nem vamos nos preocupar com isso, porque em breve vamos fabricar uma igual, mas já com um material sério. Vai ser resistente, bonita. Essa vai ficar, por assim dizer, para a história. No geral, consertamos a carcaça em 2 dias, no fim das contas. Além disso, havia apenas 3 especialistas e um conjunto mínimo de ferramentas. E nós não a tiramos do hangar. Ela ficou em Voskresensk. Não era necessário nenhum equipamento especial lá. Os especialistas em carcaça sabem o que fazer. O conserto foi assim. Aplicavam uma cola especial na carcaça, essa mesma cola era aplicada nos remendos, tanto nos de fita quanto nos quadrados, e assim por diante. Essa cola secava em algum tempo, e era isso. Depois, eles simplesmente aplicavam a fita no local onde precisava soldar, aqueciam com secadores especiais. Não me lembro como se chamam, mas são específicos para a colagem desses materiais de carcaça. E com roletes iam toque, 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 rolando, rolando, e pronto, em literalmente 1 dia. Demorou mais tempo para preparar tudo isso do que para o trabalho em si, e no fim a carcaça ficou inteira. Rechecamos todos os dispositivos.
todos estavam funcionando, ou seja, na verdade, nossas únicas perdas foram a carcaça e a gôndola. Nós recuperamos a carcaça, ela está em Voskresensk. Vou te mandar um vídeo de como ela já está inflada com cicatrizes. Enfim, e a gôndola começamos a fazer ontem, porque com o aerolito quase terminamos, mas ainda não completamente. Agora vou falar sobre ele também. E é isso. Hoje a produção já está perguntando, a gôndola está pronta? Quando vamos instalar? Então, basicamente, essas foram as perdas de hélio. Compramos tubos de alumínio novos para o Nova 01, literalmente 20 metros de D16, 20, diâmetro 1,5, espessura da parede. Quem conhece os preços do alumínio pode conferir, e também as perdas de hélio e alguns parafusos. Mas os parafusos, sim, isso é provavelmente o mais caro que perdemos, são os parafusos. Mas, felizmente, temos o próximo conjunto de parafusos. E provavelmente esta semana vamos encomendar mais e combinar 2 conjuntos de montagem. Atualmente, nosso aeroplano está em Voskresensk, onde também alugamos um espaço para um dirigível. Eles já perceberam que trouxemos o segundo, então precisamos negociar sobre a ampliação do espaço. É triste, mas fazer o quê? O bom é que temos esse espaço. Somos gratos por cabermos lá e por eles nos permitirem voar. E, na verdade, todos apoiam, todos ficam felizes. Recentemente vieram uns caras de Zhukovsky. Eles fazem drones, autogiros não tripulados. Estávamos passando por eles e ouvi. Sussurram. Dirigível, dirigível. Aí eu cheguei perto. O que foi? Vocês estão curiosos? Eles, estamos. Foi o seu que caiu esses dias? Caiu aqui, né? E logo em seguida, bom, o nosso caiu. Enfim, os caras de Zhukovsky que trabalham com drones autogiros vieram passar um dia no campo de testes em Voskresensk para voar. Eles acompanham o projeto e isso é muito legal. Fiquei muito feliz na hora, fiquei conversando com eles. Então, já chegou aos ouvidos do pessoal que tem uma galera em Voskresensk? Não sei se foi por boatos ou não. De alguma forma eles acompanham. Enfim, todos estavam a par do que fazíamos, do que se tratava, demonstravam respeito e diziam: continuem com esse trabalho abençoado, vão em frente, estamos aqui para ajudar. E agora tudo está coincidindo. Já temos o aerolito pronto para ser preenchido com gás hélio e aqui está o Nova 01. Na próxima semana, provavelmente, veremos ambos os dirigíveis cheios de hélio, já com a sua força de elevação completa, tudo como deve ser, e vamos voar. Posso contar um pouco mais em detalhes sobre o aerolito. Basicamente, desde que o nosso Nova 01 caiu e vimos então a primeira foto do aerolito na internet, nós, medimos o envelope e descobrimos que seria preciso refazê-lo completamente, de ponta a ponta. Lá dentro, não me lembro direito na verdade, parece que tem poucas imagens, também vou mandar hoje no chat. Vejam, o aerolito é largo atrás e, deveria ser meio achatado. E para criar esse formato, além do molde especial, dentro ainda deveriam haver essas membranas que puxam as costas para a barriga, digamos assim. Deveriam ser várias, e com programas especiais nos quais era possível inserir o envelope e fazer... É como se você inflasse, para ver o que vai sair no final. E testaram dizendo, as membranas não são necessárias, vamos tirar a membrana, vai ficar mais leve, o envelope vai ser mais barato e assim por diante. E nós caímos nessa história e dissemos, vamos nessa. E aqui está o resultado desse, vamos nessa. Ela tendia a assumir uma forma cilíndrica. Então, desde a primeira foto, ela foi cortada, refeita, colocaram essas membranas, enfim, soldaram de volta. Depois tudo isso. Mais uma semana, depois mais uma semana. No total, finalmente, recebemos o envelope em Voskresensk. Lá, ainda não podíamos realmente usá-lo, porque faltava a cauda traseira. O aeróstato consiste no envelope principal, que contém o gás de sustentação. Dentro desse envelope, há também o balonete com ar, que compensa a diferença de pressão. Do balonete passa um canal de ar pela parte inferior. E atrás há ainda uma terceira cavidade. Na verdade, não é uma cavidade, mas um reservatório, por assim dizer. É a cauda. Ou seja, se esta parte é a que contém o gás, atrás há uma pequena cauda. Ela é cheia de ar e se comunica com o balonete e ambos são inflados juntos. Ela serve para que essa estrutura, a cauda, que é composta por uma armação de alumínio que se encaixa na parte traseira do envelope principal,
e para preencher esse espaço vazio há uma lona que cobre. É preciso inflá-la por dentro, sim. E essa cauda estava sendo constantemente ajustada por quem a costurava, e por isso também não podiam nos entregar o envelope principal. Enfim, somente na semana passada, a partir da segunda-feira, começamos a trabalhar ativamente com o envelope do aeróstato, porque só na sexta-feira nos entregaram. Antes disso, e mesmo assim nós o inflamos, como já escrevi no post anterior, e encontramos cerca de 15 vazamentos, sim, infelizmente. Tudo isso, novamente, é um problema pelo fato de ainda não termos nossa própria produção, porque os dirigibilistas experientes sabem como soldar costuras complexas. Afinal, vazamentos de hélio são realmente muito importantes. E agora estamos fabricando o invólucro com alguns amigos que trabalham com figuras infláveis, por assim dizer. E para eles o vazamento de ar não é tão grave, porque sempre há algum tipo de ventilador que mantém a pressão. Ele liga e desliga, e consome apenas alguns watts de energia elétrica. Mas aqui não se trata de watts, é hélio. Nem os processos são organizados para procurar esses pequenos detalhes. Para eles, são detalhes insignificantes, mas para nós, não são. Que o ar escape devagar, o hélio, como diz Vladimir Egorushkov, acredite na superfluidez do hélio. Tudo bem, ele mantém a pressão normalmente. Mesmo que a pressão caia com o ar, com o hélio ela vai cair muito mais rápido. Então é isso. Recebemos na sexta-feira, na sexta e no sábado, testamos, encontramos problemas, consertamos, e a partir de segunda-feira, digamos, desde a segunda-feira passada, tivemos acesso ao aerolito para começar a montar tudo nele. Foram preparados vários elementos importantes. Vocês puderam ver ali o estabilizador de cauda em 4 planos distintos, quando há 2 lemos verticais e mais 2 estabilizadores horizontais cuidadosamente posicionados. Sim, todos eles estão em uma única e robusta estrutura rígida, ou seja, todas as peças essenciais estavam prontas. A estrutura é de alumínio, presa firmemente por rebites. Há cantoneiras de reforço, abraçadeiras seguras, chapas de reforço adicionais, tem de tudo ali. Tudo isso foi cuidadosamente preparado, mas mesmo assim, tudo era montado diretamente no local. Já foi detalhadamente mencionado no post que a forma real e concreta da carcaça difere muito significativamente da teórica. No geral, passamos uma semana inteira com muito esforço e dedicação, sofrendo só para montar esta complexa cauda, para montar a gôndola do nariz, para montar a gôndola de carga, onde agora, neste exato momento, está o trem de pouso. Lá temos 3 pontos de apoio do trem de pouso. Uma roda fica na gôndola do nariz e 2 rodas principais sob a barriga, especificamente localizadas no suporte de carga na parte inferior da fuselagem. A gôndola de carga, acho que é assim mesmo que se pode chamar essa estrutura. Então, nós montamos e montamos na semana passada com esforço. E aí veio uma delegação. Na quinta-feira, estávamos então na missão permanente da Iacútia, onde havia representantes tanto da administração quanto de empresas que estão se desenvolvendo na Iacútia. Lá realmente estão sendo realizados grandes projetos e outros ainda serão implementados, e todos entendem os problemas com transporte, com logística. Para a realização de grandes projetos, eles são necessárias soluções. Para a realização de grandes projetos, sim, há problemas na logística e é preciso encontrar uma solução. E lá já, então, os representantes das empresas, corporações, vamos chamá-las assim, conhecidas por todos. Por enquanto, não se pode citar nomes. Em geral, eles mesmos já chegaram, em suas equipes de projeto, à conclusão de que é justamente a tecnologia de dirigíveis que pode resolver essa questão. E não foi o caso de a Aeronova estar fazendo uma apresentação, tentando convencer alguém de que o dirigível é necessário, que é útil. Pelo contrário, fomos chamados para lá com a compreensão de que isso é necessário, é útil. Discutimos o que, em que quantidade, para onde, de onde, medidas de apoio, os prazos de implementação dos projetos. Contamos sobre nossos planos detalhados, nossas capacidades abrangentes e como tudo isso pode ser combinado e desenvolvido em uma direção única e coesa. Isso foi na quinta-feira e no sábado eles queriam vir e ver o Aerolete voando em ação. Infelizmente, ele não voou no sábado por uma série de razões diversas. É esse o eterno adiamento, de todos os lados, tanto dos responsáveis pela carcaça quanto de outros envolvidos. Temos também o sistema de controle, que, ao que parece, deveria ter sido desenvolvido e implementado antes de tudo, porque já funciona de forma eficaz no projeto Nova 01. É só pegar o modelo existente, replicar e fazer exatamente igual, garantindo a mesma funcionalidade.
Não, ela na verdade tem um nome interno, algo como protótipo improvisado. Quando nós mesmos fabricávamos as placas multicamadas, fazíamos a corrosão, montávamos, por exemplo, quando desenvolvíamos microcontroladores para a rede óptica. E nesse formato tudo já estava perfeitamente pronto. Era só pegar, fazer exatamente igual e instalar no aeromodelo. Não, vamos fazer placas eletrônicas decentes, projetar tudo direito, encomendar todos os componentes na Resonit, montar controladores de voo de verdade que serão instalados no Nova 2. Enfim, também enfrentamos uma série de dificuldades com isso, então por enquanto não vamos fazer desse jeito. No geral, adiamos essa tarefa para o Nova 2, para o inverno, para que todos esses controladores estejam prontos. No aeromodelo, agora estamos fazendo uma cópia completa e detalhada do que havia no Nova 01, mas não sai uma cópia exata, muda um pouco, aparecem mais peças, mas a qualidade da execução, no geral, vai continuar a mesma, sem grandes alterações. E por isso, no sábado, nós não voamos por vários motivos importantes e recebemos uma tarefa específica dos Yakutos. Eles disseram que querem vir em outubro, quando já estivermos voando. Então, em outubro, com certeza, tudo vai voar, tanto o Nova 01 quanto o aeromodelo. É muito interessante ver como o aeromodelo vai voar, porque com o Nova 01 tudo estava claro. É uma forma clássica, já conhecida há muito tempo, tanto pelos projetistas quanto na produção, e de modo geral por todos. E ela já tinha um modelo dinâmico criado, um bom modelo matemático, todos os testes em túnel de vento, centragem, distribuição de peso. Tudo foi calculado e estava tudo certo, ela voava. E quem viu isso ao vivo percebe que o aparelho é bem controlável, considerando que é pequeno e, em geral, difícil de controlar. Quanto maior, melhor. Com ele estava tudo certo. Mas com o aerolito, por enquanto, ainda é uma incógnita. Nós, naturalmente, também fizemos o modelo matemático dele e o testamos em túnel de vento, mas como mostra a prática mundial dos últimos, não sei, talvez 20 anos, se não mais, muitos entendem todas as vantagens e atrativos dos aparelhos híbridos, mas até agora ninguém conseguiu estabilizá-los e controlá-los adequadamente. E acreditar tão piamente que o nosso aerolito vai voar, isso, claro, é incrível. E vamos de fato acreditar. Naturalmente não é só que acreditamos, estamos fazendo absolutamente de tudo para que isso realmente aconteça. Mas vai ser bastante interessante ver, claro, o que verdadeiramente vai sair disso. Por enquanto, tudo está se desenrolando de forma otimista. Espero que todos os problemas que enfrentamos durante a produção estejam, por assim dizer, antecipando todos aqueles que poderiam acontecer, mas não vão acontecer quando ele estiver no ar. De minha parte, o que posso dizer é que toda essa história com o aerolito, com os híbridos, parece inspiradora e bonita, tanto nas áreas de aplicação quanto na economia. E, no geral, ele parece trazer um novo e revigorante sopro de ar fresco, especialmente na construção de dirigíveis. É claro que as formas clássicas e tradicionais não vão desaparecer completamente. Se for um dirigível minimalista e altamente eficiente, que levanta o que outros veículos de transporte não conseguem levantar, leva para onde outros meios de transporte não conseguem levar, quando cada precioso centavo por tonelada-quilômetro é cuidadosamente contado, isso é definitivamente um clássico absoluto. Isso, no geral, vai funcionar. Sim, ele simplesmente transporta algo do ponto A ao ponto B, mas quando se trata de tarefas realmente interessantes, como levar 60 toneladas, depois voltar sem carga, ou voar em maior velocidade, além de, no geral, ter uma aparência incrível. Esses são os aparelhos híbridos deles. Na verdade, também é perfeitamente possível fazer um aparelho clássico retornar sem lastro. Não há absolutamente nada de complicado ou difícil nisso, de forma alguma. Mas quando você tem a chance de olhar de perto para um aerolito, você realmente vê algo extraordinário, algo que parece ter vindo diretamente do futuro. É verdadeiramente algo incrivelmente interessante e fascinante de se observar. Então acreditamos nele, fazemos de tudo para que voe e ele vai voar. E sobre o que construir um grande, quanto aos grandes, sem dúvida, as formas clássicas, os aparelhos clássicos são necessários, importantes, têm demanda, e com eles tudo vai dar certo. Por exemplo, os dirigíveis de monitoramento não serão híbridos de forma alguma. Eles serão apenas equilibrados, apenas clássicos. Existem clientes reais para dirigíveis de monitoramento. Estamos trabalhando nisso agora. É improvável que eu já tenha conseguido dizer isso. Mas também há clientes de uma grande corporação.
Eles têm muitos e muitos milhares de quilômetros de objetos que lhes interessam e precisam receber estatísticas completas sobre todos esses objetos 2 vezes por semana. Eles também chegaram independentemente à conclusão de que, muito provavelmente, esses dirigíveis vieram até nós, e agora estamos trabalhando juntos com eles para formar o roteiro detalhado do projeto. Como, passo a passo, chegaremos ao ponto em que eles terão toda uma rede robusta e abrangente desses dirigíveis de monitoramento que eles próprios irão manter, operar e assim por diante de forma autônoma. Ou seja, temos um cliente muito importante que encomendou uma enorme e completa rede de monitoramento chave na mão. O cliente é muito sério. Espero sinceramente que tudo dê certo com ele e que consigamos atender a todas as suas necessidades, exigências e assim por diante, de forma completa e satisfatória. Por enquanto, tudo parece positivo. Então, o clássico, com o qual começamos lá no início, é realmente necessário, realmente importante. E o Nova 01 e o Nova 2 já estão previstos, assim como o Nova 8, ou seja, eles vão na linha de frente. Esse é, por assim dizer, nosso caminho seguro, que com certeza funciona. Voavam 100 anos atrás, nada mudou, as leis da física continuam as mesmas, eles com certeza vão voar, e com certeza são necessários. Já os híbridos vêm com atraso, então vamos ver como o primeiro híbrido vai voar. Esperamos, sinceramente, que tudo corra muito bem com ele. Se porventura não correr tão bem, algo poderá certamente ser ajustado e nós vamos, com toda a certeza, ajustar. Se houver a possibilidade real de que tudo fique absolutamente perfeito com ele, naturalmente, vamos aprimorar e desenvolver, e assim que entendermos que sim, está funcionando perfeitamente, passaremos à construção do grande projeto. Na verdade, eles também já estão em um certo formato semi-projetado e bem estabelecido, porque o administrador Sergeyevich Kemel nunca deixou esse tema de lado. Ele o pressionou de forma contínua e incansável, insistiu nele com grande e notável persistência durante muitas décadas. Na verdade, eles tiveram que dar um passo atrás para projetar um modelo menor. Ele tem, no mínimo, 3.000 metros cúbicos. Nunca foi menor do que isso, então até há uma certa margem ali, mas tudo será ajustado conforme necessário. Mesmo agora, quando começaram a trabalhar ativamente com o modelo menor, começaram a desenvolver a matemática, a aerodinâmica, a criar, a forma mudou bastante. Conceitualmente permaneceu a mesma. Nós a chamamos de 3 salsichas, quando há um grande volume central e 2 menores nas laterais. Antes elas eram simétricas, às vezes maiores, às vezes menores, mas agora os aerodinamicistas aperfeiçoaram a forma e ela já se tornou, digamos, final. Isso, claro, não influenciou muito o desenvolvimento do aparelho maior. Lá a forma também mudou. Ainda há muitas outras coisas que podem mudar, nada crítico, e então passaremos para ele. Entreguei o Expresso em 1 mês. O que aconteceu, pessoal? E sobre o Nova 2 também aconteceram muitas coisas muito interessantes. Naquela época, eu mandei uma foto e me perguntaram onde estavam as máquinas de solda. Agora já está tudo na Rússia. Tivemos alguns acontecimentos também muito interessantes com os espaços onde tudo isso deveria estar instalado. Lembrando, temos um pequeno e funcional espaço em Lyubersk. Lá está sendo cuidadosamente organizada a montagem da gôndola Nova 2. Estão fabricando os equipamentos necessários. Tudo está funcionando perfeitamente. E mais tarde, quando o processo informativo estiver mais avançado e houver mais coisas realmente interessantes por lá para mostrar, a gente pode ir até lá, talvez até fazer um webinar detalhado, andar por todo o local, mostrar tudo com clareza e explicar cada etapa. Isso é em Lyubersk. Além disso, temos a produção mecânica, que transferimos para um espaço alugado. Lá é uma grande empresa, que já tem um monte de máquinas. Colocamos as nossas ao lado e vamos. Enfim, toda a parte mecânica já está funcionando lá. Mas com a produção de carcaças houve muitos planos diferentes, onde ela ficaria, até no nosso próprio aeródromo, que, aliás, ainda não existe. Como você pode perceber pelas notícias, ninguém está comemorando essa aquisição incrível. Tanto na região de Moscou quanto em Moscou, enfim, procuramos esses espaços em todo lugar e um grande agradecimento a um dos nossos grandes institutos de aviação civil. Eles também ofereceram. Gostam muito de toda a temática com a qual trabalhamos e eles têm espaço. E disseram, olha, por favor, fiquem à vontade,
usem. Mas por enquanto lá é preciso investir bastante em reforma. Enfim, há um espaço que foi muito difícil de alugar, mas que a gente queria muito, e recebemos uma resposta positiva deles. Digamos assim, fica um pouco longe de Moscou, onde exatamente, não vou dizer por enquanto, bate na madeira. Ainda não estamos lá. Enfim, parece que a questão dos espaços já está resolvida, e todos os equipamentos vão ser levados para lá. E esperamos que durante este mês de outubro a gente já consiga instalar tudo, deixar tudo funcionando, para em novembro já começar a produzir a carcaça Nova 2. Se começarmos a produzir em novembro, terminamos em novembro. Isso é uma boa notícia, mas antes do ano novo, com certeza, a gente deve ver finalmente a grande carcaça do dirigível, e junto com ela, todos os outros elementos também já devem estar prontos. A empenagem traseira, o reforço do nariz, da popa e o propulsor de popa. Tudo foi desenvolvido, a documentação de projeto está sendo emitida e foi enviado para a produção. A produção agora está tomando fôlego. Antes desse avanço de meio ano, a produção experimental. Começamos a separar a produção experimental da preparação para a produção em série. A experimental é, afinal, sobre criatividade, enquanto a produção em série é sobre organização. E uma espécie de linha de montagem. Sim, são processos um pouco diferentes. No geral, a produção experimental respira fundo e se prepara para isso. Todos estamos esperando muito e ansiosos por tudo isso. Os motores, aliás, para o Nova 2, belgas, parecem já estar chegando. Isso é muito legal. Eles deveriam ter chegado para nós em setembro, mas houve algumas anomalias climáticas na Europa, algumas pessoas estavam de férias e coisas do tipo. Então, agora é outubro e dizem, pronto, aguardem. Então é isso, estamos esperando. Já acumulamos uma série de bancadas de teste por causa do Aerolet. Nossa produção experimental ficou um pouco parada, mas agora vai voltar ao normal. Temos uma bancada de 48 volts montada, uma bancada com GSU, que é o sistema de propulsão híbrido. Temos a instalação, temos o NCI, o gerador, o sistema de controle dos motores elétricos e as hélices. Precisamos montar esse tipo de bancada. Precisamos montar as bancadas de 12 volts. No geral, já está tudo pronto para que todos os componentes internos do dirigível, sem a estrutura principal, sem a gôndola, sejam conectados e funcionem juntos nas bancadas. Em teoria, deveríamos ter feito neste outono. Passou o primeiro mês, restam 2. Estamos começando. Vamos alcançar, recuperar o tempo, vai funcionar entrar em operação. Aqui está o equipamento auxiliar que fica no motor belga. Lá tem o gerador. Esses mesmos só chegaram muito recentemente. Enfim, há algumas dificuldades consideráveis com peças, componentes e assim por diante, o que pode ser um desafio. No geral, no nosso país se produz muito pouco do que realmente precisamos, e as pessoas não gostam muito de compartilhar. Aqueles países que, por razões geopolíticas e estratégicas, agora se tornaram hostis de fato para nós, e aí temos que, consequentemente, dependemos de outros. Temos que negociar por meio de outros, mais amigáveis, para que eles comprem lá e depois mandem para cá. Enfim, a situação na verdade não é muito agradável, mas é a vida. No geral, os prazos, sim, acabam se estendendo um pouco por causa disso, mas no fim das contas, mais ou menos. Zubkevich, lembro das palavras do Vadim Vasilievich, o principal projetista da Derzava, para a família Nova. Ele disse, Vadim Vasilievich, em quanto tempo vamos construir a Nova 2? Em 1 ano a gente constrói. Esse em 1 ano é outubro. Quando chegar, ele falou isso no meio do ano. Acho que, no geral, se tivermos a carcaça, cauda, parte intermediária, proa, popa e já os motores, e tudo estiver pronto, e ela já puder ficar parada, girando pelo menos 2 instantes. Bom, praticamente o Zubkevich acertou. Mas ele não sabia que ainda haveria a Nova 01 e o aerolito. Sim, e a Nova 8, e um monte de outras coisas interessantes. Que teríamos problemas com os motores. Que não seriam nossos motores,
e que nós mesmos teríamos que lidar com eles. Que ninguém iria desenvolver o conjunto hélice-motor para a gente. Todos iriam, de fato, recusar, então teríamos que desenvolver por conta própria, incluindo a transmissão rotativa. Que teríamos que fazer a gôndola sozinhos, porque todo mundo pedia prazos e valores absolutamente absurdos. A nossa lista de tarefas que assumimos para nós mesmos cresceu muito, e aqueles slogans do início do projeto sobre ampla cooperação, por enquanto, continuam sendo apenas slogans, passando para a categoria de produção em série de produtos. Por quê? Como se viu nos anos anteriores, na prática experimental, na verdade. Quero observar que, na aviação, se formou um certo clima. Digamos assim, todo mundo encara o desenvolvimento de qualquer coisa com tanta seriedade, tipo, poxa, galera, a gente só precisa criar um aparelho experimental, testar uma hipótese. Mas nem essas palavras pegam. Eles sempre querem criar um aparelho, em série, para certificação, como se fosse para transportar pessoas. E você fala, não, vai ser não tripulado, ou seja, não entendem, de jeito nenhum, o que é um aparelho não tripulado. Tipo, não, só pode se tiver normas, pessoas, segurança. Não, vai ser não tripulado, caramba. Até para atravessar essa barreira é difícil, porque a questão dos drones é realmente uma tendência nova, sabe? Isso não existia antes. Sim, toda a aviação, toda a educação, tudo mesmo, a produção, tudo é voltado para criar aviação onde as pessoas entram, seja para pilotar, seja para se deslocar. Bom, de qualquer forma, lá existem exigências, eu concordo, mas mesmo para criar esses tipos de aparelhos ainda existem aparelhos para certificação individual, existem até aparelhos experimentais, ou seja, não é obrigatório. Já querem criar tudo para certificação, fazendo para uma unidade. E por algum motivo, todo mundo pensa assim, um monte de complicações. Resumindo, nós também enfrentamos essas complicações, mas aleluia, já passamos por isso. E assim que dentro da empresa a gente parou de chamar a Nova 2 de Nova 2 e passou a usar o conceito de laboratório voador. Isso é, um laboratório voador, isso. Quando colocamos o processo sob o nome de laboratório voador, tudo começou a andar mais rápido, e isso foi absorvido dentro da empresa. Mas com quem você interage fora, na rua, lá ainda não pegou, lá ainda é tudo do jeito antigo. Assim que você tenta terceirizar algum trabalho, começa aquela coisa, vocês estão loucos, não, calma, para tudo, é sério, Nova 8, Nova 35, por enquanto, só para entender. Queremos mostrar pelo nosso próprio exemplo como isso funciona. Vamos mostrar. Queria falar sobre o grupo hélice-motor, sobre o VKD, mas por enquanto não vou falar. Estamos produzindo. Bom, isso já é se aprofundar nos detalhes. O projeto técnico está sendo lançado, indo para a produção. Ferramentas estão sendo feitas e materiais comprados. Podemos tentar passar suavemente para as perguntas agora? Vamos dar uma olhada. Por favor, reaja ao pedido às 3 principais perguntas realmente muito polêmicas. Cadê o conteúdo mais maneiro de fato então? A isso também vamos chegar. Primeira pergunta: quando está planejada a compra de equipamentos e materiais para a produção da própria carcaça do dirigível? Quais são os principais componentes que serão usados e parte deles é produzida na Rússia? O equipamento, já comprado no nosso país, só falta chegar até nós. Os materiais, já comprados, estão no nosso estoque, temos tudo. Na Rússia. Atualmente, estamos negociando com várias empresas para começar a produzir o material localmente aqui, mas, por enquanto, tudo isso é difícil, complicado e impossível. Existe um material certificado de um país amigo e, por enquanto, faz sentido focar nele. Eu entendo. No ano que vem, não antes disso, nossos parceiros russos vão amadurecer, digamos assim, para realmente entender que isso é necessário, e alguém vai concordar e assumir a responsabilidade. São necessários investimentos significativos para readequar as linhas de produção e ajustar todo o processo tecnológico. Normalmente, essas empresas geralmente funcionam por um tempo.
Quando começam a operar, as linhas já produzem o material em escala de esteira e ninguém mexe em absolutamente nada. Ou seja, ninguém vai adaptar uma linha antiga só para você. É preciso criar uma nova, e isso significa investir em espaço, equipamentos, pessoal e tempo. Por enquanto, ninguém se interessa em fazer lotes experimentais. O equipamento também é chinês, por enquanto. Isso é mais do que suficiente para nós. Mais do que suficiente. Certo, vamos em frente. Conte o que for possível sobre o pedido de um lote da nova 01 aprimorada e sobre os possíveis pagamentos de parte da receita aos participantes, sobre os quais Semyonov mencionou em agosto. Não tenho certeza se ele falou exatamente isso, pelo que me lembro. É preciso entender um pouco o contexto. O cliente não foi embora. Era necessário fazer uma operação piloto industrial em setembro. Ela foi adiada para outubro. Os prazos mudaram um pouco. Em outubro agora vamos saber o que realmente vai acontecer a seguir. Os clientes ainda existem. Está tudo bem no lugar. Boa noite. Conte sobre o controle remoto. Como ele será implementado? Como será feito o controle? Consideram controlar do próprio apartamento? Que computadores são necessários? Alguém já decidiu ter seu dirigível? Computadores necessários comuns. Dá para controlar pela versão web. Eles não exigem. Importante boa conexão à internet. Possível controlar do apartamento, sim. Questão: para quê? É equipamento sério. Para os pequenos, tipo algum fofã, que está voando por aí, seja de uma cafeteria, seja do smartphone, isso realmente não faz diferença. Mas quando se trata de um aparelho grande e sério, tudo é feito especificamente para eles. Muito provavelmente é um operador em algum local especial, onde ele não tem apenas um computador, mas sim um espaço equipado para o operador, para que ele não fique só com o teclado, mas também pelo menos. Bom, vão ter mecanismos especiais de controle por lá. Como dizer? É só dar uma pesquisada no Google para ver como é o controle remoto desses grandes caminhões de mineração na China, como o local de trabalho deles é equipado. É uma responsabilidade. Trabalho sério. Pessoas ficam em locais designados para que a atenção humana esteja focada. Será do mesmo jeito aqui. Mas a possibilidade de controlar quase pelo smartphone, sim, existe. Como tudo isso funciona? Funciona até pela internet. No fim das contas, não há diferença absolutamente nenhuma quando você envia sinais pelo teclado para que algum carrinho se mova na tela, ou quando comandos chegam pela internet ao computador de bordo, e ele distribui esses comandos para os atuadores. Break time igual 0.5S de forma precisa e coordenada. Muito obrigado a essa internet de alta velocidade por possibilitar a rápida troca de dados, e aos engenheiros que conseguem transformar esses dados complexos em algo lógico para controlar grandes e sofisticadas máquinas. Bom, vamos seguir em frente. Próxima pergunta. Por que o Aerolet tem esse formato? Para quais tarefas específicas o que o idealizou? O formato do Aerolet é editado pela aerodinâmica. Break time igual 0.5S em um aparelho clássico, em modo normal de voo, levanta 10% da força de sustentação total. Se houver 100 metros cúbicos de hélio, isso significa que ele puxa 100 kg para cima. Ou seja, ele pode carregar 10 kg adicionais com ele, e 90 kg correspondem geralmente ao peso da própria estrutura complexa do dirigível, incluindo as hélices, os motores e outros componentes essenciais e importantes. Ou seja, esse excesso de peso, que varia tipicamente entre 10 a 15%, é o padrão de operação usual e esperado para os dirigíveis de formato clássico, aqueles que são meticulosamente feitos e construídos da maneira mais tradicional e consagrada. Por exemplo, o Kel tem um grande aparelho, híbrido. Ele pode transportar não só por aerostática, mas também por aerodinâmica. No aparelho clássico, o formato do corpo é simétrico. É um corpo de revolução. Ao se mover, ele só gera sustentação se houver algum ângulo de ataque.
Se ele voar em linha reta, sem força de sustentação, só resistência frontal. Mas o dirigível de Kehl, voando para frente sem ângulo de ataque, com formato de asa, gera sustentação. Ele pode carregar uma carga muito maior, até 100% da força de sustentação. Ou seja, se o Pneu Zero carrega, digamos, 10 kg, o Paerolé pode carregar 100 kg em volumes comparáveis. Para que tudo isso é feito? Para aumentar, por assim dizer, a eficiência do próprio voo. O aparelho, sim, acaba ficando um pouco mais voraz, sim, é mais difícil fabricar o formato, mas no geral tem suas vantagens. Sobre elas, é preciso fazer webinars separados com o Kehl. Discutir isso, aliás, é uma questão constante aqui no nosso escritório. A gente se reúne no NTS, e muito frequentemente os clássicos pressionam os defensores dos híbridos, dizendo que essa função é totalmente desnecessária, enquanto os híbridos provam que é sim necessária. Eu simplesmente observo objetivamente os especialistas e confio na opinião deles. Minha opinião pessoal, sim, o futuro, naturalmente, é dos aparelhos híbridos, mas também é perfeitamente possível aumentar o grau de hibridização nos modelos clássicos. Ou seja, em um aparelho clássico, não é obrigatório levar só 10%. Você pode tranquilamente levar 50%, simplesmente aumentando a potência específica da própria aeronave e pronto. Sim, você não vai conseguir carregar isso só com a aerodinâmica, mas pode aumentar o ângulo de ataque. É claro, a resistência frontal vai aumentar. Enfim, há muitos poréns, e é por isso que começamos com aparelhos pequenos, para testar todas as hipóteses e teorias na prática, para entender de fato como tudo isso acontece, porque nos escritórios, nos computadores, dá para simular eternamente. Só uma máquina voadora mostra os prós e contras. E não precisamos gastar décadas para construir um único aerolander, bilhões de dólares. Decidimos construir a aeronave no meio do verão. Agora, no outono, ele já vai voar e vamos entender tudo perfeitamente. Enfim, o aparelho híbrido serve para transportar grandes cargas com o mesmo tamanho. Vamos testar. Na prática. Certo? Vamos em frente. Vocês não querem comprar um aeródromo grande demais? Talvez seja melhor comprar um pequeno, assim sobra dinheiro para construir o hangar. E por que você acha que é grande? Em primeiro lugar, o tamanho do aeródromo não é determinado pelo que queremos, mas sim pela nossa necessidade, que já definimos para os próximos 5 anos desde o início do projeto. Nós temos uma série de dirigíveis que precisam ser produzidos, testados e armazenados nesse aeródromo. E existem normas, quanto espaço é necessário para cada dirigível, e assim por diante. Já consideramos o mínimo possível, praticamente um aeródromo agrícola, uma pista comum. É que os aeródromos agrícolas geralmente ficam próximos aos campos, que ainda são cultivados até hoje. E encontrar um aeródromo onde todo o campo seja grande e livre é bastante difícil. Esse é um ponto. E o segundo ponto, os outros pequenos aeródromos, que não ficam nos campos, estão localizados em áreas de floresta. Normalmente, há apenas uma clareira para a pista, 50 a 60 metros depois, já começa a floresta. Para dirigíveis, não serve, precisam de campo aberto. Não dá para pousar na floresta. Consideramos os pequenos aeródromos muito baratos. Se, por exemplo, a gente considerar há informações públicas sobre a venda de aeródromos, no Avito, por exemplo, estão vendendo Severca, Podistra e acho que até Miashikovo. E aí estamos falando de centenas de milhões, mas aqui era coisa de algumas dezenas. E ainda dava para negociar o preço. Lá tudo se resumia ao fato de que a eletricidade. Tem até um aeródromo. Você pode conferir, em Lukovitz, estão vendendo por uns 5 milhões de rublos. É para uso agrícola, mas ali por perto ainda plantam milho. Então a gente teria que desenhar círculos nos campos para os dirigíveis poderem pousar. E por 5 milhões de rublos comprar, o milho atrapalha. Enquanto a administração não colaborava. Dá para pegar essa terra do proprietário, fazendeiro, e dizer a ele: "Ô tio, planta seu milho aqui, a gente vai fazer outra coisa." Se a administração tivesse falado assim, pegaríamos com prazer. Mas tem que puxar eletricidade para lá, levar água, fazer um poço, gás de preferência,
porque os galpões são grandes. Para aquecer não é fácil. No inverno, você congela, acumulando aos poucos, e aqueles aeródromos que estão lá, as mesmas pistas agrícolas com um grande campo ao lado, mas onde já tem eletricidade, poços, esses são vendidos mais caro, pelo custo de todas as infraestruturas instaladas. E também existem aeródromos grandes que estão em operação. Tem Miashikovo, Severka. Pedem centenas de milhões por eles. Dizem a infraestrutura é desenvolvida, tem lone. Enfim, o aeródromo apostávamos, não está dando certo. E, na verdade, não tem problema estar dando certo, porque não há necessidade urgente, estamos bem nos espaços alugados atualmente. A gente está conseguindo cumprir todas as tarefas, na verdade. Então, talvez, mesmo se tudo tivesse dado certo, vai saber como teria sido, mas, por enquanto, não compramos o aeródromo. Como vocês podem ver, não estávamos planejando gastar muito. A ideia era passar pelo mínimo possível enquanto a tarefa estivesse em aberto. Amanhã, aliás, vamos lá. Posso filmar um pouco? Filma lá. Sobre o conteúdo? Sobre o conteúdo? Cadê o conteúdo? Certo? Próxima pergunta. Fiodor, temos vagas para operadores de drones experientes em expedições polares? Desde 2022 a pessoa está sem trabalho, não pode voar. Aronov, tivesse mais conteúdo em vídeo. É possível? Operador de drone tipo? Bom, pelo visto, sim. O Volodya está ali sentado olhando para o fogo. Parece que ele não está nos ouvindo. Realmente não está ouvindo. Entendi. Eu estava falando que o Volodya é o nosso operador de drones. Ele filmou tudo. Sim, claro que vamos precisar, mas um pouco mais tarde, e agora que teremos mais dirigíveis. Por enquanto os dois ainda estão sendo montados. Não dá para voar de drone pelo escritório. Agora nós mesmos vamos tirar as carteiras de pilotos externos. Já fizemos o pedido para o treinamento. Não é para pilotar drones pequenos, mas sim veículos aéreos não tripulados, naqueles com mais de 30 quilos. E nisso exige um treinamento especial, que dura vários meses, com obtenção de uma licença completa de piloto e tudo mais. Esse treinamento não acontece tão rápido, ou seja, não é como fila. Enfim, em breve teremos nossos próprios pilotos. Para quem trabalha remotamente, sobre operadores de drones, tem um e-mail, mandem seus desejos, sugestões, tem vagas disponíveis. E por aí vai. Nós realmente analisamos, entramos em contato com quem nos interessa, marcamos encontros. Então, procurem no site e mandem seus contatos, porque senão a gente não. Entrar em contato? Nunca. Então, próxima pergunta. Que aparelho é esse que está encostado na parede, bem atrás do Fiodor? Acho que estão falando sobre encorte. Especifique. Sim, tem um motor de turbina a gás ali, em um corte. Essa é uma boa pergunta. E o que tem aí dentro? Sobre isso. Aquele rádio ali é antiquado, mas ainda é um rádio. Volodya, o que é aquilo ali no quadro logo atrás de mim? Um rádio? Turbina. Turbina? Não consegue ver o rádio? Bem, tem um motor de turbina a gás ali. Brake time igual 0.5S é a base fundamental do motor que estamos desenvolvendo ativamente para V8 e para dirigíveis maiores. Nós passamos um ano inteiro desenvolvendo um motor de turbina a gás com trocadores de calor realmente eficientes, capaz de fornecer 300 kW de potência elétrica. Ele está totalmente desenvolvido e a documentação completa do projeto foi adicionalmente enviada para a produção final. Agora estamos vivendo um período muito interessante, na verdade, um momento de virada. Por que a gente não divulgou tudo isso e ainda não está divulgando? Bom, porque conseguir realmente organizar a produção dessas coisas, projetar tudo isso, e isso já é uma vitória, de verdade. E nisso a gente se saiu super bem. Tudo ficou absolutamente perfeito, mas fabricar de fato, e essa é a outra face da moeda, a parte mais complexa. Assim que a gente perceber que tudo está sendo produzido direitinho,
que vai ser montado e colocado no estande, aí sim vamos levantar um pouco esse véu e colocar, digamos assim, o peso disso, não sei nem no que, na balança de que tudo vai dar certo pra gente com a certeza de um bom resultado. Com o tempo e no futuro também. Parece muito promissor. Então, uma pergunta. Vocês também vão fabricar os dirigíveis na Yakutia? Para a Yakutia, em sim e na Yakutia, provavelmente vai ser uma montagem tipo CKD. Talvez algumas peças sejam localizadas lá, se tiver tudo disponível. O legal é que eles logo lembraram que existem galpões enormes para construção naval, construídos recentemente, novinhos, gigantes. Disseram, nem precisamos construir um estaleiro. Que ótimo. Essa era justamente a ideia, que a gente cria, onde for mais conveniente para nós, nosso próprio dirigibledromo experimental, digamos assim. E, para o cliente, não importa onde ele esteja, em qualquer país, temos que ser capazes de montar o dirigível no local. Claro, é evidente que, dependendo do caso, pode ser mais fácil transportar um dirigível grande. Mas as situações variam. Alguém pode querer ter sua própria linha de montagem, base de manutenção, serviço técnico e tudo mais, tudo bem. Alguém pode querer trazer só o dirigível com o mastro de atracação, em vez de armazená-lo ao ar livre. Para a Yakutia, é necessária uma frota muito grande de dirigíveis. Bem, muito grande eu digo porque não existe nenhum. Dezenas deles, com capacidade de carga de 3, 30, 60 toneladas. Considero isso, temos trabalho de sobra. Lá existem grandes empresas de projetos, grupos de trabalho e tudo mais, e não há espaço para amadorismo. Se objetivamente isso for uma necessidade, será uma necessidade elevar parte da produção para o local de operação, para que, em primeiro lugar, possamos ganhar experiência e, em segundo, nos transformar em uma estação de manutenção. Bem, é assim que as coisas vão acontecer, naturalmente. Tem 2 países na África e estão nos puxando com força para lá. E ainda tentam seduzir, de um jeito interessante. Espero que o webinar não esteja sendo traduzido. Dizem, vamos criar essa joint venture. Temos milhões de dólares e prontos para investir. Temos espaço no nosso país e venham, construam aqui. É claro, vamos acabar indo. Daqui a pouco, agora vamos nos ambientar um pouco mais aqui neste momento. Bom, isso aqui é mais um comentário do que uma pergunta propriamente dita. Eu realmente não entendo por que estão considerando o retorno sem lastro. Eles trouxeram uma carga útil significativa. Na volta, é só carregar os contêineres com lixo, ganhar um bom dinheiro levando o lixo embora, ou qualquer outra coisa que seja útil, na verdade. Porque esse esquema com o lastro levanta a seguinte questão: e se um pássaro perfurar o seu dirigível? Será que ele não vai pegar fogo, não vai explodir, não vai cair? E aí, nesse mesmo tipo de pergunta, vem a questão do lastro, tipo, para que serve isso? Ele não sabe voar sem lastro? Vai saber, né? O carro também não anda sem gasolina. Cada tipo de equipamento tem suas particularidades. Por exemplo, para ligar um avião, é preciso uma subestação enorme gerando eletricidade só para dar a partida nele. Não é igual o carro, que você entra, gira a chave e pronto. Qualquer equipamento sério exige manutenção séria e uma porção de detalhes, um monte de nuances incríveis para que tudo funcione. Não existe isso de ser simples. Bom, talvez os iPhones, e no geral, os eletrônicos domésticos chegaram a um nível em que a gente começou. Pensar que equipamentos sérios também deveriam ser tão fáceis de usar assim, e não, isso não existe. Então, o sistema de lastro, e tudo certo com ele, concordo, dá para recolher o lixo, fazer o que quiser. Então, estão perguntando como ir à exposição e apoiar a Aeronova. Lá no chat. Criaram uma especial, ou melhor, um tópico no chat em Dubai, exposição. Todas as informações estão lá no Telegram. Vejam só, temos chat geral sobre dirigíveis. Lá tem um tópico, entrem lá, e vocês podem fazer perguntas, mas no geral já está tudo explicado, é só voar para Dubai nas datas do evento, e o nosso pessoal vai ajudar com o cadastro. Para entrar lá, sem cadastro você não entra de jeito nenhum,
Todas as informações estão no Telegram. Entrem e deem uma olhada. Sim, o suporte técnico orienta sobre onde é melhor se hospedar para facilitar o acesso ao local e talvez até tenha algum tipo de transfer. Essa informação foi passada. Será incrível em Dubai e nosso projeto tem só 1 ano. E já estamos numa feira internacional de aviação e a única empresa russa lá. E já com dirigíveis também. Sim, e com o projeto de balonismo um dos mais ambiciosos e verdadeiramente grandiosos do novo milênio, que pode-se dizer assim, de fato notável. Na verdade, eu estou muito curioso para saber se vai ter mais alguma empresa que desenvolve dirigíveis. Por que no mundo, na real? Fico curioso se vai aparecer mais alguém. Sim, dá para dar uma olhada na lista. Faz tempo que não olho. Da última vez que olhei e não tinha. Então a gente vai se destacar mesmo. Sim, que vamos nos destacar. Imagina em dirigíveis. O setor de aviação está parado. Na real, não está acontecendo nada de novo. Lançam um jato executivo legal. E recentemente saiu uma notícia que não adianta copiar métodos, é preciso criar coisas novas. Pensamos do mesmo jeito, não adianta copiar o que foi feito. Tem que criar algo novo, aproveitando a experiência do passado, mas na aviação. É um verdadeiro problema, e criar algo novo é difícil. Tudo é muito burocratizado e por aí vai. Tem um monte de problemas até mesmo para a Boeing, e que é um gigante do setor, e de uma feira para outra. Pouca coisa realmente muda. Sim, agora tem bastante coisa sobre drones, mas um dirigível, no geral, vai chamar muita atenção. Uma flor desabrochou no meio do trigo, e sim, é grande. Vai ser impossível não notar, então vamos fazer barulho para o mundo todo. Legal. Sim, e vai ser muito bacana a gente se encontrar lá. Então, quem tiver a oportunidade, não perca. Isso, venham, apoiem. Pergunta: quantos aeroplanos podem ser feitos por ano em um único hangar? Se o cliente pedir uma grande quantidade, Depende do tamanho, mas, no geral, fazer um por mês não é problema nenhum. E isso já é suficiente para todos aqueles números que ouvimos dos clientes. Eles precisam de dezenas de qualquer tipo. 3 toneladas, em são dezenas. 30 a 60 toneladas, em também são dezenas. São números grandes, na verdade é uma quantidade bem significativa. E pedidos desse tipo, e um único pedido desses, de dezenas de aparelhos de 30 toneladas, em já cobre com folga todo o nosso projeto, com multiplicadores enormes. E fabricar um aparelho por mês é algo totalmente viável e possível. E esse ritmo agrada o cliente. E por enquanto, nem se fala em milhares. Então, beleza. Qual é o menor dirigível que vocês conseguem fazer? Capacidade de carga: 500 gramas, por exemplo, para poder colocar na mochila. Sim, provavelmente não faz sentido nenhum fabricar isso. pode-se fazer qualquer coisa, e até mesmo um brinquedo infantil, em um dirigível. Aliás, os filhos de um dos nossos funcionários, Yudim Orlov, que trabalha com sistemas de controle, como parte das atividades extracurriculares da escola, do clube de tecnologia e tal, fizeram um pequeno dirigível sozinhos. Ele mostrou em sim, vai lá dar uma olhada, talvez até possa mandar umas fotos no chat. O dirigível deles tem cerca de 2 metros de comprimento, tem 2 hélices pequenas, é controlável, voa e enfim, eles fizeram tudo sozinhos. O Dima ajudou eles, mas o dirigível mínimo. As crianças fizeram um desta mesa. Funciona. É um brinquedo para dentro de casa. Na rua e qualquer ventinho. Adeus. Quantas vezes custo por tonelada quilômetro de dirigível é menor que avião? Quantas vezes transporte de carga em dirigível é mais vantajoso que avião? Bom, na verdade, nem é questão de vezes, mas sim de ordens de magnitude. Em relação ao avião, é uma ordem de magnitude. Em relação ao helicóptero, chega a ser quase 2, talvez. Tudo depende das diferentes capacidades de carga de que estamos falando, das distâncias, do valor da própria carga e assim por diante. Mas aqui também você precisa entender, assim como eu entendi recentemente, que academicamente, de acordo com os cálculos, o dirigível é super econômico. Uma máquina que, em relação a aviões e helicópteros, é de 10, 20, até 100 vezes mais econômica, dependendo dos cenários de uso e assim por diante, e mais isso é academicamente falando. Mas o que vai acontecer na prática? Pode ser que seja exatamente assim, pode ser que fique até melhor, pode ser que fique um pouco pior.
Isso já vai depender de como organizarmos os processos, o processo de criação, o processo de manutenção, o processo de operação. São muitas variáveis. Já existe uma noção de quanto vai custar operar um dirigível em comparação com o custo de operação de aviões? Sim, tudo vai ser dezenas de vezes mais barato. Quanto exatamente? 10 vezes. E, novamente, tudo depende do aparelho específico. Pergunta desse jeito, resposta desse jeito. E por que vocês decidiram pular a construção semi-rígida do dirigível e passar direto do envelope flexível para o rígido? Vou revelar um pequeno segredo. O aerolier, ele é semi-rígido, então a gente não está deixando passar nada. Só que ainda não anunciamos isso. Ele já é semi-rígido, até mesmo esse pequenininho. Bom, então, parece que as perguntas acabaram por aqui. Ótimo. Conseguimos terminar? Conseguimos. Pessoal, pedimos desculpas por sumir das redes e estamos atolados de trabalho. Participem mais. Escrevam nos comentários. Movimentem os grupos. Cadê vocês? Cadê os vídeos? A gente responde conforme a demanda. Então, se tiver mais interação, vamos aparecer com mais frequência. Obrigado pelas perguntas. Foram ótimas perguntas. Respondemos rapidinho com o Gennady. Espero que vocês não tenham achado chato. O Felipe pediu pra gente não enrolar, não ficar pensando demais, mas responder logo de uma vez. Enfim, respondemos rapidinho. Na semana que vem vai ter muita coisa interessante. E o aeroplano número 1, provavelmente, vai decolar. Estão chegando as máquinas. Tem um monte de coisa acontecendo e na produção, nas compras. Estamos trabalhando. De verdade. Não que aqui o pessoal bobeira. A equipe passou finais de semana dormindo no aeródromo, montando, trabalhando duro. E não é só no aeródromo, e aqui no escritório também é uma correria. Temos especialistas que trabalham com o VGS e o sistema Argas para o Nova 2. Eles também foram chamados para ajudar na montagem do modelo das seções rígidas do dirigível Nova 35, porque ele já foi projetado, o conceito já foi escolhido, e ali, para testar a rigidez da estrutura, ela foi recalculada em escala, em uma escala praticamente infinita. Então, agora estamos construindo um modelo de 6 metros, enquanto o Nova 35 terá mais de 100 metros. Estamos construindo um modelo de 6 metros para realizar experimentos na seção rígida e assim por diante. O Gennady vai mostrar para vocês em breve. E, no geral, o Boris Sanit está reclamando que os especialistas deveriam estar cuidando das válvulas, mas não estão fazendo isso. No fim das contas, eles pressionaram o Gena, ele acabou pedindo ajuda e eu aceitei de bom grado. Na verdade, esses gráficos aqui, bem, planos, tarefas, e são sempre os mesmos nomes do nosso escritório, mesmo levando em conta que realmente temos muitos funcionários trabalhando, mas há tantas tarefas que os mesmos nomes aparecem em paralelo umas 7 vezes. Tem muita tarefa, tudo está andando tanto aqui quanto lá, estamos tirando o máximo do time management de cada funcionário. Mas o mais engraçado é que não somos nós que fazemos isso, todo mundo faz tudo por conta própria. Todo mundo entende perfeitamente. Que horas são agora? É de noite. A gente vai sair do estúdio agora, e no escritório tá todo mundo trabalhando. Ninguém quer ir para casa, e isso é demais. Pessoas de grandes empresas vêm até aqui, hoje mesmo vieram. Não vou dizer de onde nem quem, pois ainda estão na ativa. Mas são especialistas sérios de um grande setor e dizem, como podemos ajudar? Vamos nos integrar, e o país precisa de dirigíveis. Então tá ótimo, seguimos em frente. É isso, pessoal, tchau, obrigado pela transmissão, estamos indo. É isso aí, galera. Não esqueçam de interagir, deixem seus comentários, agradecimentos, sugestões, críticas construtivas são bem-vindas. E se vemos nos próximos episódios. Tchau, obrigado. Solar Group apresenta. Um dia, isso foi um sonho. Um sonho sobre o céu, sobre voos livres, sobre viagens à volta do mundo. E nós a tornamos realidade. Mas o que foi preciso para isso?
Os nossos sonhos tornaram-se os nossos objetivos. As nossas concepções tornaram-se os nossos planos. As nossas ideias estão a transformar-se num roteiro e numa tecnologia de produção. O nosso cronograma está preenchido para os próximos anos. Desenvolvimento e construção. Componentes e materiais. Fabricação de modelos e realização de testes. Do sonho caminhamos e assim para o resultado. Percorre este caminho connosco. Solar Group apresenta o projeto de dirigíveis de nova geração. Escolhemos a melhor forma de prever o futuro, criá-lo juntos consigo.